Levi Cardoso, Edneia Amaral, Elisete Emerim. Presente. Na continuação, o auxiliar Luiz André Alana. Pai do Senhor, meus irmãos, lição de número 5 nesta manhã, vamos fazer a primeira parte. Lição de número 5 tem como título o Lamento de Jó. O texto áureo diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. A verdade prática nos diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe, Jó capítulo 3, versículos 1 ao 26. Para quem não tem a lição, Jó 3, do 1 ao 26. Estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos deem continuidade nesta manhã. Diz assim: depois disto abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: esse é o dia em que nasci e a noite em que serviste foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele. o espante. A escuridão como aquela noite e não o advento dos dias do ano, e não entre o número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoe naqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu crânio. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz e não venha, e não seja a pestana Do ventre nem que escondeu dos meus olhos alcancei. Por que não morri? E desde a madre, e saindo do ventre, não expirei. Por que me receberam os joelhos, e por que os pés para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados. Com os príncipes que tinham ouro e enchiam as suas casas de prata. Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. E ali os presuntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que se dá luz ao miserável e vida ao amargurado de ânimo? Que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dele mais do que os tesouros ocultos. Que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. E o que eu temia, me veio, e o que deseava, me aconteceu. 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Nos colocamos de pé nesta manhã. Deus abençoe os irmãos que já estão conosco ao vivo pelo nosso Facebook. Que Deus venha falar também através de vocês aí nas suas casas, onde estiverem. Evangelista Modão, vamos fazer uma oração. Em seguida o Senhor já nos ministra nesta manhã. Amado Deus, soberano Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade, Deus, por mais uma manhã, a qual o Senhor nos dá a oportunidade, aqueles que estão no templo, aqueles, ó Deus, que estão online em suas casas nos assistindo. Usa o teu servo nesta manhã que irá nos trazer um ensinamento. Pai, seja com a tua igreja, seja com cada um dos teus filhos, abençoando-nos poderosamente. Esta é a minha oração que eu te faço em teu nome santo. Amém.
Pai do Senhor, meus amados, Amém. agradecemos a Deus sobre a presença de todos, poder sentar. Queremos, neste momento, iniciar a escola dominical, a segunda parte, a qual nos cabe nesta manhã fazê-lo. É uma coisa muito forte, mas também muito sublime, né? Nós precisamos, às vezes, olhar para a situação como a de Jó, para que nós possa ter ânimo na vida e dizer: eu sou feliz, eu sou alegre com tudo que sou, com tudo que tenho, porque é necessário a gente fazer com que aquele sofrimento de Jó não possa refletir na nossa vida, porque às vezes temos uma vida maravilhosa, umas dores aqui e acolá, umas doenças aqui e acolá, mas às vezes fizemos igual fez Saul. Estarei com Deus. Não quero fazer o que Deus quer. Ele estava com Deus, mas nunca fazer aquilo que o Senhor queria. E isso é necessário que nós façamos tudo o que é necessário para que a vida vá bem. Eu tenho certeza, meus amados, que muito do que está nessa missão, algumas pessoas passaram ou passam e lamentam-se, mas de outra forma, nós olhando para a vida de Jó, nós vimos que por mais que sofreu, porque teve tudo, ele nunca amaldiçoou a Deus. Ele nunca colocou Deus no lado esquerdo. Está sempre na direita dele. Por quê? Porque num de seus lamentos ele disse, o Senhor disse para ele: tu queres contender contra o Todo-Poderoso? E o que é que ele disse? Eu fecho a minha boca com a mão, para não pecar, para não falar do Criador. Então, meus amados, é necessário às vezes nós fazer com que a nossa vida vá melhor do que está. E para que isso aconteça, nós temos que abranger os momentos ruins e os bons e fazer uma mistura, ficar temperado naquilo que é necessário para que a vida vá bem. Porque se nós não misturar aquilo que é bom com o que é ruim, não fica mesclado. Nós vamos sentir ou só tristeza ou só bonança. Então, o Jó fez com que, com muita luta, lutasse contra aquilo que estava contra ele. E nessa lição, ele vai nos ensinar também, com a sua amargura, com a sua força de vontade, com o seu predestinado momento que é lutar contra aquilo. Então, fizemos algumas coisas que não devemos. Porque se nós olhar para o Criador, Ele não manda nós fazer nada do lado errado, Ele manda nós fazer reto caminho. A palavra diz que nós devemos realmente andar no caminho do Senhor. E Jó, meus queridos, andava no caminho de Deus, lutava para que os filhos não pecassem, fazia de tudo para que a vida fosse bem com Deus. E isso é necessário na nossa vida também, porque se nós não fizermos isso, deixamos de ser aquilo que o Senhor quer de nós. E a lição fala do lamento de Jó. Ele lamentou. Ela inicia falando de 3 coisas que foi colocada nele. Ele lamentou porque nasci, ele lamentou porque não nasci morto, e ele lamentou também porque continuo vivo.
Este lamento aí, meus queridos, eu também lamento dizer que muitos falam isso. Por que eu nasci? Por que eu não nasci morto, estou aqui sofrendo? Sofro com meus pais, sofro com meus filhos, sofro com o meu trabalho, sofro com a minha vida, sofro com as minhas enfermidades. Por que eu não nasci morto? Por que eu vim fazer mundo? Isso acontece hoje, na nossa época. Uma época de epidemia, uma época em que este ano vai ficar marcado na nossa época. Este ano nós não queremos lembrar, porque é um ano que fez com que nós se deprimíssemos, nós parássemos de fazer o que nós gostamos às vezes. Jó parou tudo isso. Sabe para quê? Para fazer com que Deus estivesse sempre na sua vida. E eu quero nesta manhã comentar o que já está comentado, dizendo que é necessário fazer um esforço. Mesmo dizendo assim, eu sou crente, sou lavado no sangue de Jesus, mas é necessário fazer um esforço para que a nossa vida vá melhor do que está. Não lamentar aquilo que não é necessário, porque lamentamos. Olha para dentro de nós lamentamos às vezes coisas que não é necessário, que não precisa, mas nós lamentamos. Só que Jó só lamentou, tudo contra ele, nada contra Deus. Então, fazemos então nesta manhã, depois dessa lição, um propósito com Deus. Eu, quando estiver amargurado, eu vou glorificar a Deus. Quando estiver alegre, eu vou glorificar a Deus. E quando eu tiver problemas, eu vou deixar que o Senhor resolva para mim. Assim fez Jó, né? Deixou que o Senhor resolvesse. Quando foi para falar do Senhor, ele botou a mão na boca. Não vai sair nada. Da minha boca não vai sair nada. Compreendemos que a nossa boca tem que sair as coisas boas. E a introdução dessa lição diz assim: a lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplar seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio, com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento. Através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nesta lição veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era causa de sua vida, deveria também ser causa de sua morte, pois se ele via bem, também deveria vir o mal. Ele faz um comentário aqui do que Jó, na introdução, do que Jó gostaria que acontecesse. Mas às vezes, meus queridos, não é possível fazer tudo aquilo que nós queremos, que nós gostamos. Não é possível nós trilhar um caminho que nós queremos sozinho e dizer, eu vou vencer isso aí. Porque às vezes nós precisamos, além dos entes queridos, nós precisamos também do Espírito Santo sempre nos ajudando.
E esta manhã nós vamos pedir para ele nos ensinar, assim como ensinou para Jó, aquilo que é necessário para vivermos bem. Primeiro tópico, primeiro ponto, diz o seguinte: primeiro lamento de Jó, por que nasci? 3:2-10. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Neste poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo diante de seus conflitos. Jeremias 20:14-18. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar a sua dor. Não está sozinho por quê? Porque nós também lamentamos a dor. Não está sozinho porque Jeremias, tem uma parte lá de Jeremias, que ele lamenta o dia que nasceu, sabiam disso? Ele disse que Jeremias também lamentou o dia que nasceu. E o Salmo 130, versículo 1, fala do que estava sentindo o salmista. Mas também, escatologicamente, esse versículo fala daquilo que o povo rejeitou o Senhor. O povo rejeitou o Senhor e naquele dia, diz assim, olha, o povo rejeitou o Senhor naquele dia em que estava diante do rei de Roma. E o que é que ele disse? O povo dizia, olha, crucificai, e que o seu sangue recaia sobre nós e nossos filhos. Isto foi uma lamentação para Israel. Isso foi alguma coisa que fez com que Israel deixasse a desejar, rejeitando o nosso Senhor. É uma coisa que Jó não fez, e nós não devemos nunca pensar numa coisa dessa. Quando estamos mal, o Senhor, às vezes diz assim, o Senhor não olha mais para mim, o Senhor não está mais comigo, o Senhor não anda mais comigo. Jó nunca disse isso. Jó nunca lamentou esse tipo de coisa. Jó somente lamentava os 3 pedidos dele. O dia que nasceu, por que não nasceu morto? E vivendo daquele jeito, realmente era necessário fazer com que fosse rejeitado por muitos, rejeitado pelos amigos, rejeitado por tudo que era necessário. Perdeu tudo, mas não perdeu a lógica de ser crente. Esta é uma lógica que tem que estar conosco. O lamento de Jó, lamentando o que aconteceu com o salmista no Salmo 130, vai falando daquilo que pode ser, tentando justificar o seu pecado, tentando fazer com que houvesse alguma coisa que justificasse o que aconteceu com ele, mas aconteceu por mera vontade. E olhando assim como o profeta Jeremias, no capítulo 20, de 14:8, ele lamenta o que está acontecendo. Eram os seus próprios irmãos, os seus próprios que estavam com ele, que fizeram tudo aquilo. Serviu na casa do Senhor, açoitaram, colocaram no cepo. Sabe o que é colocar no cepo? Olhando colocar no cepo um homem, para castigá-los, é colocar uma madeira, o pescoço, as mãos e o braço. Ele ficava sem qualquer gesto de fazer, não tinha o que fazer, tinha que ficar ali curvado, segurando. Ali estava Jeremias, sofrendo, porque está lá no 20 de Jeremias, capítulo 14 ao 18. Ele mostra tudo o sofrimento de Jeremias, assim como sofreu Jó. Os amigos, os irmãos, colocaram
ele naquilo que era sofrimento. Irmãos, nós temos que fazer com que nossos irmãos gostem de nós. Nós temos que fazer com que não sejamos antipáticos, mas simpáticos. Temos que fazer com que haja uma palavra positiva e não negativa com a vida desse ou daquele. Deus não quer que nós deixe negativo aquilo que pode ser real e diante de nós uma coisa positiva. A coisa pior que tem, que eu acho, na minha vida, é ter alguém na igreja me olhando de uma maneira negativa. É muito ruim, meus irmãos. É muito ruim, porque aquilo ali fala de pouca comunhão. Nós precisamos abranger tudo, tratá-lo de igual, sem tamanho, sem cor, sem poder aquisitivo, porque é o que muito fala hoje. O irmãozinho está sendo abraçado por aquele outro porque tem um poder aquisitivo bom. Mas se ele vem ali de chinelinho e tal, meio com a Bíblia meio rasgada, ele já é meio... fazer com que aquela pessoa fique contente naquela comunidade. E às vezes nós dissemos assim: fulano foram lá para tal lugar. Um afago para eles? Será que os amigos de Jó vieram fazer um afago para ele? Não, vieram criticá-los. Tu está assim porque tu pecou. Era isso que falavam para ele. Tu pecou. Isso é pecado. E a nossa vida cotidiana, meus amados, é necessário fazer com que nós olhamos para esses lados, esta maneira de viver, estes momentos de lamentação que nós temos agora, onde não podemos andar conforme nós gostamos, onde não fazemos com que é necessário, às vezes, se abdicar de muitas coisas, de sair. Hoje falamos de idosos, muitos idosos, faz muito tempo que não saem de casa, porque tem uma doença muito ruim, está se cuidando de maneira que possa não pegar isso aí, porque ele sabe que se ele pegar, é complicado. Eu, sinceramente, lá em casa, eu não tenho medo de morrer, meus irmãos. Eu sou capaz de enfrentar essa doença. Mas sabe o que é? O sofrimento. Não há necessidade de nós se atirar para sofrer, porque Jó não se atirou lá. Jó foi levado, Jó foi colocado naquilo ali. Não há necessidade de nós abrir um leque para que a moléstia entre nós, ou nós contamine alguém. Jó não estava contaminando ninguém. Jó não estava falando de ninguém. Jó muito menos falava de Deus. E eu tenho certeza que muitos por aí não estão lamentando, mas estão criticando o Senhor por deixar naquela situação. O nosso Jó, minha boca é um túmulo, não sai nada. Não sai nada. Então, meus irmãos, é necessário fazer esse homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Ele queria apagar o dia. Ele queria fazer com que aquele dia não acontecesse. Mas, às vezes, nós olhamos para a nossa vida e dissemos assim mesmo: não é eu que mando, não é eu que digo, não é eu que dou as ordens vêm do Senhor, a última palavra é dele na nossa vida. Não adianta nós querer fazer isso ou aquilo, mudar o rumo daquilo que o Senhor está fazendo conosco, porque a última palavra é dele. E no segundo ponto do primeiro tópico fala: em que lugar da memória viesse o esquecimento? Que em lugar da memória viesse o esquecimento.
Neste momento de dor, Jó não amaldiçoou Deus, como Satanás previra que ele vai amaldiçoar Deus, vou mostrar para Deus como esse homem não é infalível. Em vez disso, amaldiçoou o dia de seu nascimento. O dia de seu nascimento é que ele estava provando que não precisava acontecer esse dia. Se não acontecesse, eu não estava nisso aqui. No lugar de ser a ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento da criança, Jó amaldiçoou este lugar por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, desde o dia esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nós sentimos? Estou fazendo uma pergunta para nós aí. Ontem foi bom para você? Está vendo? Às vezes faz essa pergunta para nós. Ontem foi bom para mim? Anteontem foi bom para mim? Será que eu não gostaria que não acontecesse o que aconteceu ontem? É uma pergunta que fazem para nós. Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrar. Ele queria que apagasse o dia. Sabe, essa semana, quando o irmão Vânio, está falando com o Vânio, quando ele colocou lá que eu ia fazer a escola, eu recebi alguns e-mails no meu e-mail perguntando uma coisa interessante. Irmão Adão, o irmão vai fazer a escola? Vou. Não é desses que estão aqui, é daqueles que estão aqui. Irmão Adão, o dia que Jó estava amaldiçoando, que ele não queria que acontecesse esse dia, não é o dia 30 de fevereiro? Por que você diz? É porque não existe. Eu disse, não é, meu amigo. Não é isso aí. Porque os calendários foram feitos pelos romanos, pelos reis romanos. Olha, eles tinham prazer. Eles tinham prazer em tirar 2 meses lá da frente e botar para trás. Teve uma época que o calendário era de março a dezembro. Não tinha janeiro e fevereiro. Teve outra época que o gregoriano lá estava de aniversário, foi lá e vou mudar o calendário. Mas o fevereiro, é por causa do giro da Terra. Não conseguiu juntar todos os 31 ou 31. E quando chegou naquele momento de fevereiro, faltou. Isso veio lá do Egito. O Egito trouxe, a história diz que o Egito trouxe o calendário mais ou menos informado. Mas o Jó queria que esse dia saísse. Teve um tal de Augusto, um rei de Roma, que mexeu em tudo. Mexeu em todo o calendário. E foi um caos, porque aquele ano foi complicado. Então, as histórias dizem, que eu estou dizendo isso só para provar que o fevereiro não é causa de ter 28 dias, causa de ser o dia de Jó. O dia de Jó não foi banido da terra. Por quê? Porque Deus não amaldiçoou Jó. Deus não fez Jó infeliz. Porque depois que ele passou aquilo ali, que ele tirou da mão de Satanás, o que aconteceu? Foi uma felicidade só. Teve muito mais do que antes. Nós, para olhar para a nossa vida, meus irmãos, esse ano 20, nós temos que ter paciência. Ter paciência em Deus. Ter paciência naquilo que Ele está fazendo conosco. Porque se Ele não quisesse, não estava acontecendo. Alguma coisa faz crer que Deus está nesse negócio. Irmão Adão, para que isso? Para nos provar. Para nos provar se nós somos fiel.
Ô Jó, tu é fiel? Claro que sou. Mas e eu? Será que eu sou fiel, meus irmãos? Será que eu sou fiel? Você me conhece, mas não me conhece total. Quem me conhece é Deus. Quem me conhece é o Senhor, no meu íntimo, no meu andar, no meu viver. Ora, eu tenho aparência. Eu tenho aparência. Mas tudo que parece na gente não é real. E o Jeremias disse: olha, eu preciso de Deus. Preciso mesmo é de Deus. Vou ficar aqui nesse seco, amargurado, doente, com as costas doendo. Não consigo fazer nenhum gesto, mas eu preciso mesmo é de Deus. Tá bem, irmãos? Olha, nós temos professor, tentar junto, deixa você interagir. E o número 3? O número 3, a parte 3, fala que em vez de ordem, viesse o caos. Jó menciona o dia do seu aniversário. Em vez de ordem, viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado, olha só, no calendário. E que desta forma, tanto esse dia como essa noite, jamais tivesse existido. No lugar de luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Desejou, né? E por quê? Porque em vez de paz veio a dor, em vez de ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem de Leviatã. Este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de luz recorre a essa imagem para ilustrar os momentos tenebrosos ou tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. E, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura no momento de tribulação e angústia. Pois os pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. A última palavra aqui vem do Senhor mostrando o que é necessário para substituir tudo isso que nós pensamos olhando para Jó. A nossa vida às vezes não tem formato de Jó. A nossa vida às vezes não tem sofrimento de Jó. A nossa vida às vezes não é necessário olhar para Jó para dizer que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Mas o que é que ele diz aqui na última frase? Porque aos pés da cruz é melhor lugar para derramar nossa alma. E às vezes não derramamos a alma, meus irmãos. Lamentamos. Não choramos aos pés do Senhor. Nós vivemos uma vida cotidiana, fazendo com que a nossa vida não apareça diante de Deus. E nós temos que aparecer diante de Deus. A coisa mais maravilhosa que tem é saber que Deus está nos vendo fazer alguma coisa para Ele ou para mim diante dEle. Se eu estou aos pés da cruz, é porque eu estou salvo. Eu estou pronto para subir. Alguém diz assim: eu não estou pronto para subir. Então vai te preparar. Então vai te aprontar. Porque a noiva tem que estar pronta. E se tiver alguma coisa na noiva que não está legal, vai ser tirado. A noiva vai branca como uma alva neve. Meu filho está nos Estados Unidos. Ontem ele disse que chegou a neve nos Estados Unidos, lá onde ele mora. E ele estava na rua lá, jogando aquelas neves. E
pouquinho antes de ontem. Ontem já tinha sol. E neve é sinal de brancura. Nove é sinal de coisa limpa. Pureza, meus irmãos. Pureza. E lamentamos às vezes porque somos carne. Lamentamos porque se nós estivesse coçando as coceiras que tinha o Jó, nós estivesse lamentando o que aconteceu, o que vai acontecer, não estava embaixo da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é para abranger aquilo que vai acontecer conosco. Se não tivesse a misericórdia, o que acontecia? Nós éramos consumidos. Não é verdade? Mas estamos aqui, lutando. Uma certa vez, eu era líder da mocidade aqui nessa igreja, fui vários anos líder da mocidade, trabalhava muito e lutava pela mocidade para que fosse bem. E eu tenho certeza que aqui tem filhos dos irmãos que tiveram bastante tempo comigo na mocidade, e nós lutamos bastante para que essa igreja fosse um exemplo. E naquele tempo realmente era um exemplo. Esse menino aqui era pequenininho, dormia aqui embaixo do banco, a irmã dele também, e os filhos dos irmãos, alguns com certeza cresceram aqui embaixo da misericórdia de Deus. E nós tivemos aqui eu, Zecão, e os irmãos aqui, tem um desviado aqui que me ajudou muito, um sargento. Nós trabalhávamos muito para a mocidade. Aqui tinha mais de 50 jovens. Outro que dormia embaixo do banco, dormia também embaixo do banco, está aí, agora já é um obreiro, professor de escola dominical. E os filhos dos irmãos que estiveram aqui conosco tinham prazer em vir aqui e cantar e louvar a Deus e fazer tudo para o Senhor. As moças subiam aqui, meus amados. O púlpito era aqui, ó. O púlpito era aqui, ó. Não tinha essa parte daqui para lá, essa marca aqui para lá, não tinha. E elas subiam ali para cantar e não conseguiam. Elas choravam, não conseguiam cantar porque o Espírito Santo abrangia tudo naquele momento. Então era uma festa pentecostal. Os filhos da irmã Isolete, a maioria cresceu aqui também nessa igreja. E nós tivemos uma alegria muito grande na nossa vida por servir a Deus enquanto nós podemos. Porque chega um momento, meus queridos, que você não tem força. Eu faço essa escola aqui, mas eu fico a semana inteira tribulado. Por quê? Por que eu me tribulo? Porque se eu não tiver isso aqui, eu me esqueço. Eu me esqueço das coisas. E eu não vou comentar nada para vocês se não tiver escrito. Chega um momento que a gente tem que dizer, olha, eu tenho que guardar a carreira, né? Guardar a espada. Dizer, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Porque ouvir é melhor do que falar. Às vezes é necessário a gente fazer aquilo que o Senhor quer de nós. E quando eu trabalhava aqui, olha, eu às vezes saía nessa BR aí, BR que não era duplicada, eu saía de Florianópolis, às vezes, 5 horas da tarde, 7h30 eu estava aqui para reunião. 7h30 eu estava aqui para reunião. E às vezes tinha que trabalhar lá no dia da reunião. 7h30 eu estava aqui na reunião, junto com os jovens. Às vezes não tomava banho, não jantava, mas ficava aqui até as 9, 9h30. Por quê? Porque os pais deles tinham confiança em nós. Nós éramos um grupo que eles tinham confiança em nós, então nós tínhamos que fazer jus àquilo, meus irmãos. Olha, se você confia no pastor, o pastor vai fazer jus àquilo que é necessário para manter a sua confiança. Pode ter certeza.
Agora, se você não confia, desunião total. Não há como abranger uma igreja sem confiança em Deus. E o Jó tinha tanta confiança que ele não saía nem para um lado nem para o outro. Ele ficava ali coçando as suas feridas, lamentando, lamentava o dia que nasceu, lamentava por que não nasceu morto, eu devia ter um aborto. Por que eu fui nascer? Olha, irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, tem muitos que lamentam assim. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Mas, irmãos, nós somos filhos de Deus. Irmãos, nós vivemos um dia bom com Deus, um dia ruim, mas estamos com Deus. Vivemos um dia de bonança e um dia às vezes sem isso, sem aquilo, mas temos Deus na nossa vida. Ele está conosco todo momento. Ruim, bom, ruim, passou mal, ficou doente, teve que ajudar isso, teve que fazer aquilo, teve um problema, mas Deus estava conosco. E se Ele não tivesse, como seria? Nós não sabemos. Por isso, nós temos que dar graças a Deus a todos os momentos. Ele não amaldiçoou. Sabe, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando ele chegou ali em Israel, teve um lá que foi pago para amaldiçoar Israel, né? Quem foi? Irmãos? Foi pago para amaldiçoar Israel? Balaão. Está lá no Números 22, você vê a história. O Balaão foi chamado por Baraque para amaldiçoar Israel. Sabe por quê? Porque Israel estava vindo com tudo, saiu lá do Egito e veio com tudo. Botou na frente lá o exército todo e eles disseram: esse povo aí está massacrando tudo. Teve que amaldiçoar e foi chamado Balaão para amaldiçoar o Israel. Irmãos, não creia nisso. Tem gente que crê nisso. Vê uma macumba ali, não toca naquilo lá, não precisa tocar, mas também não precisa ter medo das coisas que não são de Deus. O nosso Jó não tinha medo de nada disso aí. E quando aqui ele menciona o Leviatã, porque a amargura dele era grande, e Leviatã falava de um monstro marinho. E alguns, a gente olhando para a teologia, eles dizem que era um dinossauro, era um jacaré. E tem até noção de ser um animal que está hoje aí, que é um rinoceronte? Acho que é mais ou menos assim. Eu estava dizendo para minha esposa que está acontecendo um zumbido. Zumbido vem de pressão, zumbido vem de... como é que chama aquele negócio que tem aqui assim? Zumbido vem dessas coisas tudo. Eu fui na internet olhar, tem um monte de coisa para zumbido. Eu disse assim, eu vou esperar um pouquinho. Como ele veio, ele vai sair. Jó esperou 9 meses, né? Parece que 9 meses, um ano. Ele esperou ali, coçando as feridas, sendo amaldiçoado pela mulher. Para, homem! Tem mulher que não ajuda o marido, né? Ou tem marido que não ajuda a mulher. Sabe disso, irmão? Para, homem, não faz mais isso. Não ajuda mais a obra. Não vai mais lá. Tem homem que faz a mesma coisa com a mulher. Não vai na segregação. Para quê? Para quê? Tu está o quê? Tu está ajudando o pastor? Tu está ajudando a dirigente? Não vai mais lá. Isso aí
Isso aí, meus irmãos, desavença em casa. Nós precisamos, abranger a família. A família só é feliz quando há harmonia no lar. O Jó era muito feliz, muito contente, chegava a orar pelos filhos, mas quando aconteceu aquilo tudo, houve desarmonia no lar. A mulher amaldiçoou ele. Para, homem, para de fazer essas coisas. Hoje não é diferente não, irmãos. Não é diferente. Nós temos coisas incríveis. Mas ele queria descanso. Ele queria descanso. E nós sabemos que descansar não é aqui. Não é aqui que nós descansamos. Não é aqui que nós paramos. Se nós parar aqui, vejam bem, lá na firma onde eu trabalhava, sempre tinha aquelas pessoas que tomando café e tinha uns 3 mecânicos. E eles estavam comentando sobre o trabalho, e eu passei devagarzinho, e um disse assim: você pensa que você é substituível? O outro disse: eu acho que eu sou bom, que eu faço tudo. Sabe, a igreja é assim, irmãos. Nós às vezes pensamos que substituir, ninguém vai me substituir. Irmãos, quando alguém não quer fazer, ou quando alguém deixa de fazer, ou não pode, Deus chama outro. Tem sempre alguém na brecha. Sempre vai haver, meus amados. Essa é a lei de Deus. Quando saiu Moisés, ele trouxe Josué. E assim sucessivamente. Hoje, quando nós fizemos alguma coisa, ficamos muito contentes. Mas vem alguém lá e faz melhor. Tem gente que fica triste. Eu fico alegre quando alguém consegue fazer melhor que nós. Sabe por quê? Porque o Senhor é assim. O Senhor faz com que as pessoas se sintam bem diante daquilo que faz para Ele. Ele abre um leque para que você veja que a obra dele é maravilhosa e que só se faz aquele que realmente quer fazer. E o terceiro ponto fala do Leviatã, mas ele diz assim: tu viu lá aquele marmota que eu fiz contigo? O Senhor dizendo para Jó, isso aí não é necessário na tua vida. Isso aí não é exemplo para a tua vida. O exemplo para a tua vida é viver em paz até que eu queira o Senhor. Essa é a nossa vida, irmãos. Nós temos que viver em paz até que o Senhor queira. Vai ter um dia que ele não vai querer mais. Vai ter um dia que ele vai parar, dizer: não, chega. Agora tem alguém no teu lugar. Vamos para outro? Segundo tópico. Primeiro ponto, segundo lamento de Jó. Por que não nasci? Por que não nasci morto? Descansando em paz. O intérprete observa que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Como é que se descansa em paz, meus irmãos? Tem duas coisas interessantes. O descanso em paz só acontece para o ímpio, mas ele vai para o lugar de tormento. O ímpio vai para o lugar de tormento. Agora, o crente,
O justo vai para o lugar de consolo. Então, se nós não somos consolados aqui, um dia vamos ser consolados lá, quando o Senhor nos levar. E esse consolo é melhor do que aqui. Esse consolo abrange uma vida reta, dirigida para Deus, só com aquilo que é necessário para viver consolado, viver morto. Mas uma coisa é certa: quantas mães estão lamentando porque o filho nasceu morto? A minha esposa teve um neném com 41 anos. E com 7 meses, ela começou a sentir umas dores. E eu levei ela ao médico, o feto estava prejudicado. Era uma menina muito linda. E nós não tínhamos menina. Tivemos que tirar com 7 meses. E durou 2 horas o neném. E morreu. Por quê? Porque as costas, a cabeça dela, o cérebro saía pelas costas, tipo um negócio. E ela morreu 2 horas. E a lamentação lá em casa foi muito grande. Mas nós sobrevivemos, meus irmãos. Mas Deus nos consolou, nos deu alegria de vivermos bem. Veio os netos, veio alegria de novo, veio os filhos casados, veio alegria de novo na família. Não faltou consolo de Deus, não falta consolo de Deus para quem quer servir a Deus. E então é necessário fazer com que haja momentos bons na vida, porque só assim nós conseguimos ter alegria do céu. Vamos em frente mais um pouquinho. O 2, do tópico 2. Livre de tribulação. Essa é difícil. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento de não existência, não queria mais existir. Ele era convencido de que, se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido um natimorto, um feto que nunca viu a luz. No versículo 16. A palavra hebraica nefel, usada nos versículos 16 como natimorto, possui o sentimento de um aborto espontâneo. E é traduzido desta forma em Eclesiastes 6:3 e o Salmo 58:8. O raciocínio é claro: para os que morrem cessa a angústia, tribulação de vida presente. Olha, eu acho aqui que o nosso Jó foi um pouco displicente, sabe? O nosso Jó, porque nós somos assim, os nossos homens da Bíblia, nossa, todos são tudo certo. Não é assim também. Tem coisas que eles erraram, tem coisas que eles retrocederam. Eles são homens inspirados por Deus, mas existia uma irmã aqui, irmãos, que dizia o seguinte na profecia. Olha, a profecia é o seguinte, ela dizia: quando está sendo profetizado e quando Deus está na vida daquela mulher ou daquele homem, a canetinha é azul, está escrevendo azul. Mas daqui a pouco cessou o Espírito Santo e a pessoa, por isso, por aquilo, continua falando aquilo que não é com a boca de Deus. E a canetinha começa a acender vermelho. Sabe por quê? Porque não é mais a voz de Deus. E o Jó aqui, eu acho que devia se arrepender, né? Porque ele pediu para estar morto. Ele pediu para tirar o dia dele do calendário. E aqui ele diz que queria descansar do sofrimento, no lugar de ter sido abortado. Ele foi lançado no mundo de tribulação. Ele não foi lançado no mundo de tribulação. Ele foi lançado numa vida maravilhosa. Mas como ele era fiel, vejam bem, como ele era fiel a Deus, como ele era um homem disciplinado.
Deus pegou ele como motivo para mostrar para Satanás que ele era um homem de primeira linha. Isso pode acontecer conosco, meus amados. Só que para isso acontecer, nós temos que estar diretamente ligados com Deus, como estava Jó. Nas lições anteriores, foi falado que Jó sempre orava pelos filhos. Nós também oramos. Mas ele orava porque sabia que os filhos faziam a festa entre eles e estavam pecando. E ele botava o joelho no chão de madrugada e ia orar para que Deus perdoasse aquilo que aconteceu, para que não houvesse retorno. Por quê? A lei da semeadura está aí. É certo o que acontece. Mesmo crente? Mesmo crente, nós temos que vigiar para não semear coisa ruim. Porque a volta vem. Eu sou crente, não vai me pegar. A pandemia também, eu sou crente, não vai me pegar. Eu não tenho sofrimento. Porque ele não disse assim: no mundo terás aflições. Isso é para o mundo? Não, isso é para nós. No mundo terás aflições. As aflições que o mundo tem aí, não todas, porque algumas é feita por eles, mas aflições que são real do mundo, nós temos sujeito a todas, porque João disse assim, filhinhos, vocês estão no mundo, mas não são do mundo, mas as aflições do mundo vai haver em nós. Sarampo para nossas crianças tem, se não vacinar. Não é verdade? Vai ter. Esses dias eu vi na rádio lá: irmãos, não bota máscara, não, deixa eu te abraçar. Teve um irmão daqui, um presbítero daqui, pastor, foi numa igreja que não era, ele me falou, foi numa igreja que não era da Assembleia, e ele disse que lá todo mundo se abraça, todo mundo se abraça. Eu disse, pois é. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? É que se nós não, olha bem, se nós não estamos de acordo com a lei da terra que nós temos aqui, e eles estão falando na nossa cara, como nós vamos fazer a de Deus? Se é só a Bíblia, os pastores que nos falam diariamente. E Jó queria morrer por causa daquilo. Eu quero morrer, eu queria ser um feto morto. Cessar as angústias e tribulações da vida presente. Mas ele foi usado, irmãos. E muitos são usados. Eu penso aí, eu penso em umas coisas interessantes aí. A mídia evangélica fala que tem muitos pastores se suicidando. O que vocês acham? O que os irmãos acham? Já deu vontade algum dia de suicidar? Porque Jó não deu, não. Jó não queria se suicidar. Jó queria nascer morto, para não existir, para não ter o nome dele gravado na terra, para que não houvesse aquele sofrimento todo. Mas, irmãos, no cotidiano, no falar com as pessoas, alguém diz assim: por que eu não morro? Por que Deus não me tira da terra? Por que tanto sofrimento em mim? Por que tanto sofrimento, às vezes, não é nem nele, é no outro? Tanto sofrimento do fulano de tal, na fulana de tal. Por que Deus não me tira daqui, que eu não quero mais ver essas coisas? O tempo de Deus é o tempo de Deus. Não adianta nós querer aumentar. Não adianta nós querer aumentar o fevereiro, senão não vamos conseguir. É Deus que manda.
Não adianta querer dizer que eu quero morrer hoje, que eu vou morrer amanhã, não. É Ele que sabe. O Senhor mesmo diz a hora e o momento que às vezes nós não conseguimos abranger ela toda. Temos aí vários, muitos desviados, que às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que Deus quer. Não conseguimos. Lutamos, mas não conseguimos chegar lá. A nossa carne não tem força para nós conseguir abranger aquilo que é necessário. E Jó não queria ser morto. Não, depois de nascer aqui, não, ele não queria. Ele queria quando não sabia o que era o mundo, não sabia o que era falar, ele queria mais ou menos um tipo de aborto. Então, meus irmãos, é necessário nós vigiar essas coisas, porque é o nosso cotidiano, é a nossa vida diária que acontecem essas coisas. Não importa se é novo, se é velho, o que acontece é que as coisas acontecem justamente com aqueles que mais andam embaixo da misericórdia de Deus. Pode ter certeza. E nós vamos ter aflição sempre. O terceiro ponto fala de terceiro lamento de Jó, por que continua vivo? Olha, vale a pena viver? Vale, irmãos. Vale a pena viver, irmãos? É uma pergunta para nós. Eu estou tão sofrido. Eu trabalho, ganho pouco. Eu trabalho, não consigo comprar o que eu quero. Eu trabalho, não faço isso, não faço aquilo. Vale a pena viver, irmãos? Vale, sabe por quê? Porque tu é um filho de Deus, que Ele te colocou aqui até a hora que Ele quiser. Eu sou aquele que Deus quer que eu fique aqui até quando Ele quiser. Quando Ele não quiser, o que é que vai acontecer? Eu vou estar esticadinho aqui, ó, cantando o hino da harpa, vocês cantando e eu louvando lá no céu. Né? É isso que acontece. Agora, veja bem, nessa terceira sessão do capítulo 3 de Jó, faz uma quarta pergunta: por que se dá a luz ao miserável? Se dá a luz ao miserável? Não, se dá a luz a uma criança inocente, que não sabe falar, não sabe agir, não sabe fazer nada. Ali, ó, ali tem um presbítero que tem um neném assim, ó. Tem que fazer tudo para aquela criança, que ela não sabe fazer nada. Não é um miserável. Então é necessário vigiar essas coisas. Aqui eu olho isso aqui e fico triste. A vida aos amargurados de ânimo, e a vida aos amargurados de ânimo. As outras perguntas estão em a palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó a vida havia se tornado intolerável. Na verdade, irmãos, ninguém gostaria de estar na situação de Jó. Por quê? Mas isso acontece hoje, hein? Isso acontece hoje. Percebam que não acontece no mesmo nível, mas acontece hoje. Pessoas aí que super grande na vida financeira e de repente desceu, parou. Super grande na vida, na saúde e de repente desceu. E Jó foi assim, mas ninguém gostaria de estar aonde estava Jó, porque a miserabilidade dele era muito grande. Os amigos não vieram para ele consolá-lo, irmãos. Os amigos vieram fazer com que ele visse que ele pecou, vieram criticá-los. Tem amigos que fazem isso, né? Não é, irmãos? Tem amigos que fazem isso, mas esse não é amigo. Esse não é irmão. Porque o irmão te abraça na hora que tu mais precisa. E Jó estava sozinho, queria realmente morrer. E eu já disse outra vez,
morrer não é conosco, é com o Senhor. Esses homens aí que se suicidam, pastores, dizem que pastores se suicidam, olha, sinceramente, não estou de acordo com isso. Não posso ver um homem que lê essa palavra aqui, que luta por ela, e tira a sua própria vida. Não creio que este homem esteja diante de Deus. Não pode ser um pastor. Me desculpe. Um caminho de sabedoria. Vou fazer o último aqui para nós parar aí. Um caminho de sabedoria à maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa de sofrimento. E com ele não imaginamos que nem compreendemos que Deus está agindo. É certo, irmãos? Eu já vi alguém dizer isso. Estou passando por uma luta, estou passando por um... Mas é Deus que está agindo na minha vida. Essa pessoa realmente é uma bênção de Deus. Porque na hora ruim ele está dizendo que Deus está agindo na vida dele. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar no caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Eu estava olhando, irmãos. Esse dia, eu vim aqui no culto. Eu estava olhando o irmão Tadeu. Pastor Tadeu. A vida dele não é das melhores, não, hein? Já perceberam isso? Perceberam que ele tem 3 dias por semana na hemodiálise? Perceberam que as 2 pernas estão fora, uma quase toda e uma toda, quase? Mas ele não perdeu a vontade de viver diante de Deus. E Jó nem isso tinha. Jó queria morrer. Mas Jó era o motivo que Deus tinha para mostrar para o mundo que existe homens e mulheres sinceros na vida cotidiana. Ainda hoje tem isso. Tem homens e mulheres prontos para servir a Deus no bom e no ruim. Existe ainda, irmãos, pessoas que não se lamentam por isso ou por aquilo. Passam fome, mas mantém a dignidade. Por quê? Porque se estou passando fome é porque Deus quer que eu aconteça. Mas vai falar. Deus vai falar com alguém e vai vir ali ajudar aquele próximo. E a conclusão nos diz o seguinte: dessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão da adversidade que se abateram sobre ele. O patriarca não negou Deus nem o amaldiçoou. Todavia ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Deus abençoe os irmãos. Obrigado por ouvir nesta manhã. Domingo que vem tem um professor mais habilitado para vocês. Deus abençoe, meus irmãos.